Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento iremos ver aí o objeto de conhecimento da nossa aula de número 8. No objeto de conhecimento, dinâmica de populações, previsões sobre interações e transformações da matéria, modelo cinético molecular e reações químicas, genética de populações, herança mendeliana, saúde pública, epidemiologia e vacinação. E no detalhamento, introdução à genética, primeira e segunda lei de Mendel. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre herança. Mas é uma herança diferente, é uma herança genética. Você já observou que existem características físicas na sua família que são comuns a todos? Já percebeu também que outras características, não estão presentes assim em todos os familiares, Então, por exemplo, irmãos que não são gêmeos, muitas vezes, mesmo sendo filhos de mesmo pai e mesma mãe, eles podem até ser bem diferentes. Então, você já se perguntou como algumas dessas características aí são transmitidas de pais para filhos? Então, você já deve ter prestado atenção, que existe essa herança genética. E essa herança a gente não escolhe, A gente recebe ali nos nossos genes, nas nossas células, e aí ao longo da nossa vida a gente vai manifestar essas características. Então, a gente vai aprender um pouquinho como que essas características são transmitidas de uma geração para outra, Por que que eu tenho características que se assemelham ao meu pai, outras que se assemelham à minha mãe, outras até que se assemelham aos meus avós, Então, é bem interessante aí da gente entender como é que tudo isso funciona. E para a gente começar, nós vamos falar aí, sobre a herança genética, vamos ver aí um pouquinho, aprofundar esse conhecimento. Todos nós recebemos aí dos nossos pais uma herança genética, Ou seja, um conjunto de características físicas que podem ou não ser manifestadas em nós. Você observa aí um pai, um filho, Possivelmente você vai encontrar aí no rosto deles algumas semelhanças e outras diferenças, Então, características aí que podem ser bem iguais, bem similares e outras bem diferentes. Então, algumas características que nós herdamos, podem ficar apenas ali no nosso gene e não ser manifestado na nossa característica, E outros serão sim manifestados. Isso tudo tem a ver com a genética. E o que seria a genética? A genética, ela estuda os mecanismos de hereditariedade. Isso é, como as características presentes em uma geração podem ser transmitidas para gerações seguintes ao longo do tempo. Então, quando a gente fala aí de herança, a gente está falando de algo que a gente recebeu. Você já deve ter ouvido falar aí, fulano recebeu uma herança de alguém, Mas quando a gente está falando aqui na biologia de herança, a gente está falando de genética. E a genética, ela é um ramo da biologia que vai estudar os genes. E o que são os genes? É o material genético, é o DNA, Aquelas características que a gente não consegue enxergar, mas elas estão presentes em todos nós e elas vieram de algum lugar. De onde elas vieram? Dos nossos pais, Dos nossos genitores que transmitiram aí pra gente, certo? Então, entendido isso, a gente vai avançando aí nesse assunto. E para a gente aprofundar um pouquinho melhor, a gente vai falar aí sobre o objeto de estudo da genética, Como nós falamos, é o DNA. Então, o objeto de estudo da genética são os genes, os fragmentos do nosso DNA, que contém informações que irão se traduzir em características. Então, você já sabe que todo organismo vivo, ele é formado por células. E essas células têm lá dentro delas, o núcleo, e ampliando esse núcleo, a gente vai ter dentro dele o nosso material genético que está na forma de cromossomos, essas estruturas que parecem um X, Mas na realidade elas são cromossomos, tá? Dentro do cromossomo
a gente vai encontrar o DNA. Esse cromossomo, né, nada mais é do que esse DNA compactado, né, bem fechadinho ali para que ele possa ser preservado. E quando a gente fala de gene, a gente precisa entender que o gene é apenas um pedaço desse DNA, é apenas um fragmento desse DNA, né? E não corresponde a ele todo. Mas a gente vai falar de genes de uma forma mais aprofundada, né? E mais para frente, mas é importante você entender que o nosso DNA é o material genético completo que está na forma de cromossomo, que está armazenado no núcleo de uma célula, né? E aí, no nosso caso, a gente tem uma célula eucariótica, por exemplo, né? Então, entendido aí sobre o objeto de estudo da genética, né, a gente vai falando aí um pouquinho sobre esses conceitos. É importante que você anote aí no seu caderno, né, faça um desenho, um esquema para que você não venha esquecer o que seria esses termos, né, essas palavrinhas-chave aí que a gente vai falar. E falando de genes, a gente vai falar um pouquinho sobre também como a gente vai organizar esses genes aí para entender eles melhor. Então, observem aí que o conjunto de genes que o indivíduo possui, nós chamamos de genótipo. Então, todos aqueles genes que estão no seu DNA, a gente vai se referir a ele como genótipo, tá? E o que esses genes manifestam no indivíduo, como esses genes serão expressos, damos o nome de fenótipo, certo? E o que seria o fenótipo? O fenótipo será o resultado da interação dos genes, ou seja, o genótipo com o ambiente. Observe aí na imagem, nós temos o genótipo, que é aquele conjunto de genes que nós acabamos de falar, está contido lá no nosso DNA, mas a gente tem a ação aqui do ambiente também. Então a gente vai ter aí dois exemplos, observe aí, nós temos um rapaz, né? E só para ilustrar que, caso uma pessoa ela possa nascer aí com a pele mais clara, mas ela decide pegar um sol, né, pegar um bronze. Como é que vai ficar aí a pele dela? Ela vai escurecer um pouquinho, aqui no caso, talvez você consiga enxergar, né, que ele está um pouquinho mais vermelhinho, queimado do sol, mas isso não vai alterar o DNA dele, né, nem vai alterar o seu genótipo, isso é apenas algo que interagiu com o meio ambiente onde ele está inserido. Da mesma forma, nós temos aqui, olha, o exemplo dos cabelos, né? As mulheres vão entender aí nesse momento que a gente vai falar. No seu DNA está lá a informação genética se você vai ter o cabelo liso ou se você vai ter o cabelo enrolado. Mas ao longo da vida a gente pode mudar o estilo, né? E aí, no caso, a mulher quer fazer uma chapinha, quer alisar esse cabelo, e aí ela pode fazer isso. Alisando esse cabelo, será que vai alterar o DNA dessa mulher? Não vai alterar. Então, o DNA, o genótipo, ele não vai ser alterado, mas ele pode interagir com o ambiente. Já o fenótipo é a expressão desse gene, como ele vai ser expresso. Então, se eu tenho no meu DNA que o meu cabelo é enrolado, logo o meu cabelo vai manifestar essa característica, né? O meu fenótipo vai ser cabelo enrolado. Mas o ambiente pode interagir. E aí, se eu fizer lá um alisamento, ele pode ficar liso temporariamente, mas o meu DNA não alterou, né? Então, é importante você entender aí bem esses conceitos, né? Para ficar bem claro aí na sua mente, certo? E aí, para a gente avançar, a gente vai ver que não dá para estudar genes, né, de uma forma assim mais profunda, porque eles são moléculas, né, estão lá dentro do nosso DNA. A gente precisaria estar dentro de um laboratório, por exemplo. Mas aqui, para um momento de estudos, a gente precisa de uma ferramenta assim didática, né? Então, para você entender melhor, a gente vai aí simbolizar os nossos genes com letras do alfabeto, tá? Então, observem aí, olha. Para estudarmos os genes, vamos atribuir a eles as letras do alfabeto. Então, por exemplo, A maiúsculo ou A minúsculo, B maiúsculo ou B minúsculo, C maiúsculo ou C minúsculo e assim por diante, tá? E aí os genes, eles também podem ser classificados como dominantes ou recessivos. E em que momento a gente vai usar essas letras maiúsculo ou minúsculo? Aí, nesse momento, você vai observar, olha, toda vez que eu falar, me referir a um gene dominante, eu vou estar usando aí letras do alfabeto em maiúsculo. E a gente vai usar aí um nomezinho para eles. Então, Azão, Bzão, Czão, Dzão, etc., né? Até o Zzão.
E os recessivos, a gente vai usar eles em letras minúsculas. Então, a gente vai falar Azinho, Bzinho, Czinho e etc, tá? Então, só para você se situar, toda vez que a gente usar esse termo Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, a gente está querendo diferenciar os genes dominantes dos genes recessivos. E como é que funciona essa história aí de gene dominante e recessivo? Eu vou mostrar um exemplo aí para você na prática. Observe aí que nós temos aí dois personagens, né? Cada um deles tem aí as suas características e a gente separou aqui num lugar somente genes dominantes e somente genes recessivos. Então você observa aí que os cabelos escuros, eles são relacionados com genes dominantes, tá? São aí determinados por genes dominantes. Os olhos escuros, o nariz mais largo, os lábios grossos, a pele negra, né? Todas essas são características dominantes. Já as características recessivas a gente pode achar aí nessa personagem, né? Cabelos claros, olhos claros, nariz fino, lábios finos e pele clara. Isso quer dizer que sempre os genes vão aparecer juntos assim, só dominante, só recessivo? Não, não é isso que vai acontecer e a gente vai entender melhor aí ao longo da aula, tá? Era só para você aí se identificar, né? Nossa, eu tenho um cabelo liso, mas eu tenho uma pele mais escura, né? Então, um gene dominante, outro recessivo, né? Não tem problema, é assim mesmo que acontece. E a gente vai ver da onde vem esses genes, como que a gente recebeu eles? A gente recebeu eles dos nossos pais. Como que eles são transmitidos? A gente vai observar aqui nesse esqueminha, olha. Dentro da célula espermatozoide do óvulo já vem aquela informação genética nos cromossomos que os pais mandaram para a gente. E aí esses cromossomos vão se separar e depois eles vão se combinar, né? O cromossomo que veio do pai com o cromossomo que veio da mãe e vão ali se misturar. Então, por isso que a gente recebe essa carga genética das duas famílias, certo? E aí a gente vê, por exemplo, que existem genes, né, que são dominantes e recessivos, e quando a gente junta todos eles, a gente pode ter apenas genes dominantes ou apenas recessivos, ou a gente pode ter os dois juntos. É isso que a gente vai ver aí na nossa próxima imagem. Quando a gente tem aí dois genes que são iguais, seja dominante ou recessivo, a gente vai falar de homozigoto, tá? Então você tem o homozigoto dominante, que é o azão-azão, o homozigoto recessivo, que é o azinho-azinho, e a gente tem aquele que combina as duas coisas, tá? A gente combina aí o heterozigoto, o azão e o azinho. Você está vendo aí bem no meio, né, dessa imagem. Então, os genes eles podem ser considerados puros ou híbridos. Quando que ele é puro? Quando só tem um tipo de alelo, né, um tipo de letra. Ou ele é só azão, ou ele é só azinho. E quando a gente tem aí o híbrido, né, assim podemos classificar esses indivíduos em heterozigotos, tá? Então, homozigotos ou heterozigotos, de acordo aí com esse exemplo que a gente acabou de ver. Existem características que só vão se expressar em homozigose. Então, a gente tem características que só vão se expressar quando aparecem juntas, né? A gente vai ver um exemplo. Por exemplo, aí, vamos supor que o fenótipo de algumas plantas, né, como a gente está observando aí no nosso exemplo, nós temos plantas que dão flor vermelha, outras que dão flor branca. Para acontecer aí esse exemplo, a gente pode ter genótipo, tá, totalmente aqui dominante. Toda vez que aparecer um azão, a gente vai ter uma flor da cor vermelha. E aqui, por isso que aparece uma flor vermelha também, porque já tem um azão. Basta um azão, né, para acarretar nessa característica. Isso quer dizer que ele suprime o que é recessivo. Mas a flor branca só vai aparecer se eu tiver dois recessivos, o azinho e o azinho juntos. Quando ele estiver sozinho, a flor vai ser vermelha. Só vai ser branca se eu tiver os dois juntos, tá? Então, isso é para você entender como é que esses genes eles vão interagir aí dentro de um organismo. E da mesma forma, isso vai acontecer em seres humanos. Você já deve ter ouvido falar sobre albinismo. E o que é albinismo? É uma condição genética onde a pessoa recebe um gene recessivo, tanto do pai quanto da mãe, e ela vai manifestar essa característica. Se ela receber só um alelo ou só uma letrinha, né, recessiva, ela não vai manifestar, mas ela pode transmitir
para os seus filhos, né, para os seus descendentes. Então, observe aí no nosso exemplo, né? Assim como nas plantas, nos seres humanos, uma característica recessiva só irá aparecer se os alelos recessivos estiverem juntos. Então, você está vendo uma criança com a pele normal, pigmentada, né? E uma criança que tem albinismo. O albinismo faz com que a pessoa não tenha a pigmentação chamada melanina, né, na nossa pele, nem nos cabelos, nem nos olhos, e ela aparenta essas características. Será que tem como saber se a gente vai herdar uma característica assim ou não, né? Existe um método, né, que ele é utilizado muito nos estudos genéticos, que a gente vai aprender aí agora. É o chamado quadro de Punnett, tá? Ele parece aí uma tabelinha, né, um jogo da velha. E como que a gente vai preencher eles? Basta a gente pegar aí o resultado, né, dos genes de interesse que a gente quer estudar, dos genitores, né? Então, você está vendo agora o quadro preenchido. Aqui nessa lateral eu coloco os gametas, né? Informação genética que veio nos gametas. E aí a gente pode, né, pegar aqui o gameta masculino, né? Por exemplo, tá? Desse lado. E o gameta aqui feminino, por exemplo, né? Então, a gente vai ter aí a informação genética dos pais. E a gente vai combinar essas informações que veio da mãe, que veio do pai, em cada um desses espaços que você está vendo aí colorido. Então, eu vou pegar uma informação genética que veio do pai, outra da mãe, e vou combinando aqui dentro dessa tabela, tá? Isso aí é só para a gente entender que existe uma forma de você calcular, né? Ele não vai dar uma precisão, mas ele vai dar uma probabilidade do que pode acontecer. Aí a gente vai ver já um exemplo prático, né? Um quadro já preenchido do nosso exemplo aqui do albinismo. Olha só, vamos supor que uma mulher que tem albinismo case-se com um homem que não tem albinismo. E aí o que vai acontecer? Os genes, né, desse homem vão se juntar com os genes dessa mulher, tá? Então a gente tem aqui 2 genes, né, que veio desses genitores. E como é que ficaria o resultado? Esses filhos que receberam aí o alelo recessivo, aliás, o alelo dominante, tá? O azão aqui, todos eles que receberam esse alelo dominante vão herdar as características que vieram do pai, ou seja, vão ter a pele normal, pigmentada normal. Mas aquela criança que recebeu o azinho, tanto do pai quanto o azinho da mãe, aí ela vai herdar, né, aquela característica que também é da mãe. Então, você observa aí que no nosso quadro, né, se caso aconteça aí um casamento entre uma pessoa albina e uma não albina, a gente vai ter aí a maior chance de nascer filhos com pigmentação normal, mais uma pequena chance de nascer filhos com o albinismo, né? Isso vale aí para outras características, mas claro, isso tudo vai depender de qual característica a gente está estudando. Mas esse conhecimento nem sempre existiu, gente. Então, aonde tudo começou, né? Foi a partir da curiosidade de um homem chamado aí Gregor Mendel, tá? A gente vai observar aí, ó. Nem sempre a genética existiu, né? O conhecimento a respeito do DNA ou dos genes. E eles foram aí, foi necessário, né, muitos anos de estudos científicos, avanços tecnológicos para a gente chegar ao que sabemos hoje, né? E a primeira pessoa que pensou nessa possibilidade foi Gregor Mendel. Como que ele pensou nisso, né? Gregor Mendel, ele não era exatamente aí um cientista, ele era um monge, tá? E aí ele vivia em um mosteiro na Áustria, ele cuidava ali, né, nesse mosteiro, ele cuidava dos jardins daquele lugar. Então ele, na verdade, era um religioso que se aventurava ali na botânica, né? E como ele era muito curioso, ele gostava aí de descobrir fazer descobertas, né? Então ele acabou indo para esse lado aí das descobertas científicas. Então, nesse lugar, Mendel ele era o responsável pelos cuidados com o jardim, aonde eram cultivadas várias espécies de plantas. Mas uma recebeu atenção especial de Mendel, as ervilhas, tá? E aí as dúvidas de Mendel a respeito da hereditariedade foram transformadas em muitos estudos e experimentos cujos seus resultados estabeleceram as bases da genética moderna. Por isso ele é considerado o pai da genética, tá? Toda vez que a gente fala de genética, a gente vai falar aí de Gregor Mendel ou simplesmente Mendel. Então, observem aí que Mendel, ele queria saber como essa herança, né,
como tudo passava de uma geração para outra, características, mas ele não sabia sobre DNA, ele não sabia aí sobre os genes, né? Ainda não existia esse conhecimento e ele queria testar isso na prática para descobrir. Como ele não poderia fazer experimentos com seres humanos, né? Esperar que um casal casasse, tivesse seus filhos, seus netos, né? Então ia levar muito tempo para ele fazer todo esse estudo. Então ele percebeu que com plantas isso seria mais fácil, né? Ele teria um resultado ali mais rápido e foi isso que ele fez. Ele usou as plantas de ervilhas, tá? E olha como é que foi aí o experimento de Mendel. Ele conseguiu pegar o pólen de uma planta, né, de uma flor das ervilhas. Elas podem aí gerar flores rosas, outras brancas, né? E elas podem se autofecundar. Mas no caso aqui, Mendel fez o seguinte. Primeiro ele removeu as anteras de uma flor. Depois ele pegou o pólen das anteras de outra flor e cruzou, né? Fez um cruzamento ali. Então pegou o pólenzinho de uma com a ajuda de um pincel mesmo de pintura e transferiu para outra. Fez aí esse cruzamento, né, artificial que ele fez, né, nesse experimento. E aí a transferência de pólen para o estigma da flor inicial gerou aí várias plantas, né? Então ele observou aí que de várias plantas, né, ele pôde reproduzir aí a partir desse experimento, tá? E como é que funcionou aí na prática? O que ele conseguiu visualizar na prática, né? Observe aí que a gente vai ver um esqueminha bem prático de como ele fez isso. Primeiro ele pegou lá aquela planta que só dava ervilhas verdes. E no caso das ervilhas, a característica verde, ela é uma característica recessiva, que ele chamou ali de pura, né? Mas ambas ele se certificou que só teriam ali sementes ou verdes ou amarelas e as duas eram puras aí nesse cruzamento, tá? Então a recessiva, que é a verde, foi cruzada com a dominante, que era a amarela. E ele chamou aí essa geração de geração parental, como se fossem ali os pais, né? E o que resultou desse cruzamento? Ele obteve ali uma primeira geração. Nessa primeira geração, ele observou que só existiam plantas que davam ervilhas amarelas. Nossa, professora, nem sabia que tinha ervilha amarela, né? Naquela lata que a gente abre só tem ervilha verde. É porque elas são selecionadas, né, justamente para isso, para venda, comercializadas. Mas ali no caso, né, na realidade, existem também as amarelas. E foi o que o Mendel observou, só tinha ervilha amarela, né? O que ele prestou atenção é que essa característica recessiva, ela ficou escondida. Então ele fez um segundo cruzamento e nesse segundo cruzamento ele obteve ali uma geração, né, uma segunda geração, tá? Primeiro ele fez a autofecundação, ou seja, pegou essas ervilhas amarelas, né, plantas de ervilhas amarelas e cruzou com as mesmas, né, com outras que também só davam ervilhas amarelas. E o que ele observou? Que nessa segunda geração, né, que ele chamou ali de geração F2, a gente observa aí que nasceram tanto ervilhas amarelas como também verdes, só que numa proporção maior amarelas e numa proporção menor de verdes. Então o que ele observou? Que existia uma característica que se sobressaía, que ele chamou essa característica de dominante. E aquela que ficou escondida ali, né, só veio na segunda geração, ele chamou de recessiva. É por isso que a gente usa esses termos até hoje, né? E continuando aí, quais foram as conclusões que Mendel tirou de todo esse experimento? A partir desse experimento, Mendel concluiu que existem fatores que eram herdados dos descendentes por meio das células reprodutivas. Por isso, ele formulou um conceito conhecido como a primeira lei de Mendel. Então, a partir desses resultados, ele interpretou esses resultados, né, e formulou aí esse conceito que nós chamamos de primeira lei de Mendel, certo? Esses fatores que ele encontrou, ele não sabia o que seriam esses fatores, ele apenas, né, ficou ali imaginando e ele observou que isso era determinante. E aí, o que ele fez? Ele formulou essa hipótese, então, né, chamada de primeira lei de Mendel, que diz o seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Então, atualmente, a gente sabe o que são esses fatores, né? São os genes que vêm lá dos nossos pais, estão dentro dos cromossomos, nas células reprodutivas, né? Mas Mendel não sabia ainda de nada disso.
mas ele já conseguiu avançar bastante, né, com o conhecimento limitado, com as ferramentas limitadas que ele já tinha na época e conseguiu ali, né, fazer todo esse estudo. Mas ele não parou por aí, porque ele ficou se perguntando, será que uma característica, né, será que é possível nós herdarmos características tanto recessivas quanto dominantes, né? Será que uma pessoa de olhos escuros, por exemplo, tem que necessariamente ter cabelos escuros, né? Ou uma pessoa de olhos claros tem que necessariamente ter os cabelos loiros? Será que uma característica depende tanto da outra? Então foi isso que ele ficou se perguntando e fez então um segundo experimento, tá? Dessa vez ele escolheu aí linhagens de plantas que davam ervilhas amarelas, outras verdes, e ele escolheu uma segunda característica. No caso, aí ele escolheu plantas que também davam ervilhas rugosas. Nossa, professora, eu não sabia que tinha ervilhas rugosas. Eu achei que ela estava, né, apodrecendo ali dentro daquela lata, mas na verdade é uma característica que tem nas plantas de ervilha, tá? Então ele pegou novamente ali uma geração parental, uma amarela e lisa, né, ou seja, característica dominante, e uma verde rugosa, que é uma característica recessiva. Cruzou aí, né, nesse primeiro cruzamento, obteve novamente uma geração que só dava ervilhas amarelas e lisas, uma característica dominante. Depois ele deixou que elas se autofecundassem, né, não interferiu ali no cruzamento e ele obteve ali uma segunda geração, tá? Então nesse segundo cruzamento, né, resultado da autofecundação, ele obteve ali, olha, um outro resultado que para ele foi surpreendente. Ele percebeu ali que a cada 16 plantas, 9 geravam amarelas e lisas, 3 geravam verdes e lisas, aí a gente tem mais 3 que geravam amarelas e rugosas, e por fim a gente tem ali apenas uma que era gerada verde e rugosa, tá? Então isso quer dizer que ele concluiu, né, ele teve ali alguns resultados que para ele foi surpreendente, né, nesse momento, apesar dele não conseguir decifrar tudo, mas ele avançou bastante aí nesse conhecimento sobre genética, sobre herança, né, de características que as pessoas herdam, certo? Bom, com base nesse segundo experimento, ele elaborou aí, né, uma segunda lei, tá? Ele elaborou ali, né, uma segunda conclusão, tá? Então vamos ver aí qual seria essa conclusão a respeito do experimento. Após a realização desse experimento, né, dos 2 experimentos, Mendel chegou à seguinte conclusão, que é a chamada segunda lei de Mendel, tá? Então ele percebeu o quê? Os pares de fatores para 2 ou mais características segregam-se de forma independente na formação dos gametas. Então, observe aí que Mendel fez 2 experimentos, tá? Ele teve aí uma primeira lei, que a gente já mencionou, e essa é a segunda lei de Mendel, baseada nos outros experimentos que ele realizou. Mas trazendo, né, para hoje, para o que a gente tem aí de conhecimento dentro da área de genética, já sabemos que existem aí os genes, que eles estão contidos no DNA. A gente já sabe que os cromossomos é que trazem, né, essas características, essas informações genéticas. A gente vai tentar ir aproximar da realidade que nós temos hoje, né? Pegar essas informações de Mendel e trazer para o que nós temos hoje. Então, baseado aí nesses conceitos de Mendel, né, utilizando os conceitos da genética moderna, poderíamos definir a segunda lei de Mendel da seguinte forma. Então, observem aí no nosso esqueminha, olha. 2 ou mais pares de alelos localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos se separam de forma independente na formação dos gametas ou células reprodutivas durante a meiose. Vamos traduzir isso aí, né? O que seriam esses alelos? Seriam aquelas letrinhas. Onde elas estão localizadas? Nos pares de cromossomos que nós recebemos aí do pai e da mãe, né? Por isso eles são chamados cromossomos homólogos, tá? Eles vão se separar de forma independente, né? Durante ali a formação dos gametas, que são as nossas células reprodutivas, durante a meiose. Isso quer dizer o seguinte, gente, que um indivíduo que tem aqui, olha, no seu DNA, cromossomos, né? Com esses alelos, com esses genes aqui, azão e azinho, e o Bzão e o Bzinho, né? É um indivíduo que tem esse genótipo aqui, que são essas letrinhas, ele poderá gerar aí nas suas células reprodutivas, óvulos ou espermatozoides, esses pares, tá?
e aí ele pode gerar aí, se for um indivíduo do sexo feminino, vai poder gerar um óvulo que tenha essa informação genética, ou poderá gerar óvulos com essa informação genética, e assim por diante. Se a gente for observar aí de acordo com esse exemplo, né, isso iria corresponder aí a 25% de chances de esse óvulo carregar determinada informação genética, certo? Então, isso aí é para você poder entender, né, aproximar aquele conhecimento que Mendel fez nos seus experimentos dos conhecimentos que a gente tem, né, baseados no conhecimento genético atualmente, certo? Bom, espero que você tenha compreendido aí esses conceitos. Essa foi a nossa aula. Até a próxima.